Tá, vamos abrir a Bíblia aí em Filipenses. André, senta aqui do meu lado aqui, por favor. Puxa a cadeira para cá, o Macuco vai um pouquinho mais para lá. Fica comigo aqui. Achou Filipenses 1 aí? Tá. Achou, mãe? Vamos achar, vamos ler todo mundo aí? Então tá. Eu estou muito feliz com essa passagem bíblica aqui. Tá? Tem muita coisa legal para nós. Vamos lá. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, da terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Bom, semana passada eu estava falando sobre a saudação de Paulo, né? Eu acredito que todo mundo aqui acredita que a Bíblia é alimento. Eu vou pedir que vocês deixem ela aberta aí, porque a explicação do texto é o que vai trazendo alimento para a gente. O simples explicar do texto e a aplicação dele na nossa vida mediante o poder do Espírito Santo é algo fantástico. Pessoal, bom, a gente está vivendo em um período de muita depressão no mundo. Solidão. A gente nunca viveu um período onde as pessoas estão tão juntas e ao mesmo tempo estão tão distantes. Tá? Essa oração aqui que a gente leu, esses conselhos orados de Paulo, eles foram escritos quando Paulo estava sozinho. Tá? Eles foram escritos, Paulo estava acorrentado, estava preso. Ele vai falar isso durante a carta, sobre as correntes, sobre as algemas dele. Só que ele está preso, mas a palavra não está. Ele está algemado, mas a palavra não está. Ele está confinado e impedido de sair, mas a palavra que ele prega não está. Fazendo um resumo, pessoal. Paulo aqui ele vai dar graças a Deus pelos filipenses. Ele vai falar da alegria dele pelos filipenses. Ele vai falar da certeza que ele tinha que Deus iria terminar a obra que começou nos filipenses. Ele vai falar que o coração dele, que Paulo carregava os filipenses no coração dele, junto com as algemas, né? Paulo vai falar que está com saudade. Paulo vai fazer a oração e vai falar o motivo da oração. Isso é muito legal. Presta atenção aqui. Eu fazer uma oração pela Andrea e dizer assim: Andrea, eu vou orar por ti, eu tenho orado por ti, por isso, por isso e por isso. Paulo ele tinha uma mania que ele contava para as pessoas que eram alvo da oração dele, ele contava o que ele estava orando por elas. Tá? Ele vai pedir, essa oração é que o amor dos filipenses venha aumentar muito, que esse amor ele venha vir de um conhecimento da verdade, para aprovar as coisas excelentes, que eles venham ser sinceros
sem culpa diante de Cristo na volta de Jesus, e que isso venha redundar em frutos no dia a dia para a glória de Deus. E a pergunta para vocês é, o que a gente aprende com isso? O que Deus tem para nós nessa passagem, tá? Primeira coisa que eu aprendo, fiquem com a Bíblia aberta aí. Eu vou abrir a minha aqui também. Filipenses capítulo 1 e o versículo 3, tá? Fica aí aberto. A primeira coisa que eu vou aprender aqui é que nós devemos plantar as lembranças que as pessoas terão de nós. Eu vou repetir. Nós devemos plantar as lembranças que as pessoas terão de nós. Olha o que Paulo diz. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Quando Paulo estava dentro da prisão e ele parava para pensar nos filipenses, ele abria um sorriso talvez de canto de boca, ficava pensando, poxa, aqueles caras são muito legais, aqueles caras são feras. É essa comunhão que a gente tem como igreja, de se encontrar, ou de se lembrar, eu estou lá em casa, aí eu boto uma música do Dream Theater, aí eu me lembro, quando eu escuto um rolo, eu me lembro, o Marcelo ia curtir muito isso. E essa lembrança, ela vai trazendo alegria pra gente. Me lembro que, às vezes, a gente se fala, eu e o Robson, durante a semana, a gente diz, cara, estamos com saudade um do outro. Isso é comunhão. E Paulo, ele diz assim, dou graças ao meu Deus por tudo que eu lembro de vocês. Tudo que eu lembro dos filipenses é motivo para mim agradecer a Deus. Só que eu não quero aqui nesse versículo analisar pelo ponto de vista de Paulo. Eu quero analisar pelo ponto de vista dos filipenses. O que foi que os filipenses fizeram para Paulo ter lembranças boas deles? Tá? Imagina Paulo preso e pensando assim, aquela viagem para a Europa foi fera. Fui eu, Timóteo, Silas, tava legal aquela viagem. Aquela viagem foi 10. O Marcos não foi, mandei ele embora, despedi ele da trupe missionária. Que viagem legal que a gente fez. Na hora que a gente apanhou lá pra caramba, e tinha um carcereiro lá, e o carcereiro se converter. Então ainda imagina quando eu cheguei na cidade e tinha Lídia orando lá na beira de um rio, e eu ganhei ela para Jesus. Que legal, cara. Aquela mulher recebeu o evangelho, abriu a casa dela para me pregar o evangelho, foi a primeira igreja da Europa. Que legal isso. E ele ficava se lembrando, aquela guria endemoniada que ficava caminhando na rua lá, e falando que eu anunciava um caminho da salvação, e aquela moça foi liberta, e Paulo vai lembrando, e ele vai ficando alegre. Pessoal, todas essas lembranças de Paulo, elas foram forjadas no calor da adversidade. Tudo que Paulo lembra foi forjado no calor da adversidade, das algemas. Eu quero perguntar para vocês que estão aqui, quais são as lembranças que vocês estão deixando para esse mundo? Quando o filho de vocês lembrar de vocês, como que ele vai lembrar? Quando o colega de serviço de vocês lembrar de vocês, como que ele vai lembrar? Será que a vida que a gente está vivendo nesse mundo está gerando nas pessoas boas lembranças? Será que quando as pessoas param e pensam na gente,
elas têm boas lembranças quando estiveram ao nosso lado? Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês pensem. Que tudo que nós fazemos, tudo, nós geramos lembranças nas pessoas. As pessoas vão se lembrar de quem nós fomos, vão se lembrar se nós falamos uma mentira ou a verdade. Elas vão se lembrar se nós fomos santos, ou se nós fomos espertalhões, safadinhos, religiosos, com a mente cheia de porcaria, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então a primeira coisa, pessoal, vamos viver de tal forma que as pessoas lembrem boas coisas de nós. Vocês que são pais, gerem boas lembranças nos filhos de vocês. Gerem experiências que eles, depois de grande, venham se lembrar com saudade da infância. Que eles, quando grandes, venham se lembrar, poxa, minha infância foi boa. Tá? Então, vivam criando futuras boas lembranças nas pessoas que rodeiam vocês. Segundo, então, a primeira coisa que eu aprendo é que nós devemos devemos plantar lembranças que as pessoas vão ter de nós. Segunda coisa que eu aprendo, versículo 4, eu aprendo que é motivo de alegria não viver para si. Olha o que diz. Paulo vai dizer, né? Fazendo sempre com que? Com alegria, súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Paulo pregava, ele era espancado, ele foi dado como morto, ele foi apedrejado, ele foi chicoteado, e mesmo assim, pessoal, ele tinha motivos para se alegrar. Olha aqui. A alegria de Paulo não está fundamentada num carro novo. A alegria de Paulo não está fundamentada num aumento de salário. A alegria de Paulo não está fundamentada numa noite maravilhosa que ele teve com uma mulher. A alegria de Paulo está fundamentada em poder orar por pessoas que ele gosta. Olha só, pessoal. Olha o nível do cara. Olha o nível. É motivo de alegria no Evangelho não viver para mim. Paulo aqui não está orando por ele. Paulo não está intercedendo por ele. Paulo não está orando pelas necessidades dele, pela fome dele, pela porcaria que é o que ele comia. Ele só comia porcaria naquela prisão ali em Roma. Não, ele não está orando por isso. Ele está dizendo, olha, eu faço sempre com alegria súplicas por vocês. Fantástico, pessoal, é que Paulo aqui está preso. Paulo está preso e é ele que anima a igreja. Preste atenção. O normal seria Paulo estar preso e ir o irmão lá e animar ele. Ô Paulo, fica tranquilo, cara. Fica calmo. Vai dar tudo certo. Tu vai sair dessa prisão. Mas não é isso, pessoal. É Paulo que está preso, que está animando a igreja, que está livre. Eu quero destacar algumas questões para vocês aqui. Que essa oração de Paulo, ela possui algumas características. Primeiro, ela é uma oração contínua. Olha o que diz o texto aqui, ó. Fica com a Bíblia aberta aí, pessoal. Fazendo o que? Sempre. Pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou falar aqui, eu vou me aventurar e vou falar uma frase do John Piper para vocês como se fosse minha. A maioria das orações de vocês, a maioria das nossas orações, o diabo venceu elas antes delas acontecerem. A maioria das nossas orações são vencidas antes delas serem feitas. Eu já vou orar. Eu vou só responder mais esse e-mail. Eu já vou orar.
Eu vou só dar mais essa atenção para minha mulher. Eu já vou orar. Eu vou só ver mais esse capítulo. Eu já vou orar. Eu vou lá fazer uma visita. Porque isso não pode esperar. A oração pode. Eu já vou orar. Eu vou ver essa pregação antes. Eu já vou orar. Eu vou ler um livro antes. Eu vou orar amanhã de manhã porque eu estou com muito sono. Aí acorda, eu vou orar amanhã, hoje de noite, porque eu quero dormir mais um pouco. A maior parte das orações de vocês e minha, o diabo impede que elas sejam feitas. Paulo diz, fazendo sempre, se quisermos ter resultados significantes no reino de Deus, vamos orar, pessoal. Sempre. Eu acredito na oração. Eu estou caminhando, eu oro. Eu estou andando de ônibus, eu estou orando. Eu estou andando de carro, eu estou orando. Eu estou na rua, eu estou orando. Eu estou lavando a louça, eu estou orando. Mas essa oração, ela não existe sem a oração em secreto. Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em secreto. E ele que te vê em secreto vai te recompensar. Se a gente quer ter uma vida de oração, orar durante o dia, orar nos locais onde a gente vai, a gente tem que ter uma oração em secreto. Que essa oração é o que vai alimentar a oração do resto do dia. 2. O que eu noto na oração de Paulo aqui, ela é uma oração abrangente, pessoal. Olha o que ele diz, versículo 4, fica com a Bíblia aberta aí. Fazendo sempre com alegria súplicas por quem? Por todos. Olha o que Paulo fala aqui, ó. Eu estou fazendo sempre súplicas por todos. Paulo, ele não está orando pelo melhor amigo dele. Ele não está orando pelas pessoas mais antigas da igreja. Ele não está orando pelo rico da igreja, pelos ricos da igreja. Não, ele está orando por todos. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa deve ser o nosso modelo. Nós devemos ter uma vida de oração por todos. Por todas as pessoas. Aquela pessoa que você despreza, ora por ela. Aquela pessoa que, eu não gosto da cara dela. É difícil não gostar de alguém que a gente ora. Tá? O que eu aprendo mais? A oração dele é uma oração humilde. Olha aqui, pessoal. Fazendo sempre com alegria súplicas. Súplica não é atitude de um soberbo. Não é atitude de um cara vaidoso. Súplica é oração com humildade. Eu fico indignado com essa gente que ora mandando em Deus. Deus, agora! Vai lá! Desde guri, eu sempre me perturbei com esse tipo de oração. Eu ficava imaginando Deus um office boy. E os caras dizendo, vai! Agora! Isso não faz sentido, pessoal. Esse tipo de oração não é uma oração humilde. Paulo aqui está tendo uma oração super humilde. Né? E a diferença é que a gente está falando de um cara que está preso pelo Evangelho. Podia estar soberbo, estar orgulhoso, mas não é o que está acontecendo. Outra coisa, pessoal, que eu aprendo aqui, que todos os homens que dobram os seus joelhos perante Deus, eles ficam de pé diante dos homens. Se vocês querem ficar de pé diante dos homens, se vocês querem ser respeitados, se dobrem perante Deus. E outra coisa, a oração não pode ser soberba. Cara, quantos de vocês já conheceram gente orgulhosa porque ora? Já conheceu algum, Marcelo? O cara ora, o cara dobra o joelho, o cara era para estar reconhecendo que não é nada,
Daí ele dobra o joelho, porque ele é um verme. Aí ele levanta da oração soberbo. Cara, todo mundo que levanta da oração soberbo, o cara falou com o diabo e não foi com Deus, cara. Quem fala com Deus, levanta humilde. Outra coisa, a oração de Paulo aqui, pessoal, ela é uma oração alegre. Olha o que diz o texto. Fazendo sempre com o quê? Com alegria. Fazendo sempre com alegria. Paulo tinha todos os motivos para estar ranzinza. Paulo tinha todos os motivos para estar brabo. Paulo tinha todos os motivos para estar indignado. Mas Paulo está orando com alegria. Terceira coisa que eu aprendo aqui nessa passagem. Abre a Bíblia, fica a Bíblia aberta aí, vamos ler? Versículo 5. A comunhão, ela traz alegria. Olha o que diz. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Né? Ele lembra deles em oração, ele ora por eles, pela cooperação no Evangelho. Pessoal, olha aqui para mim. O que é cooperação no Evangelho? O que é cooperação? O que é cooperar? Paulo está usando uma palavra grega aqui que é koinonia. Koinonia é comunhão. Comunhão. Nesse contexto, Paulo está aplicando a palavra que é utilizada como comunhão e cooperação. E de fato, pessoal, quero dizer para vocês, não existe comunhão sem cooperação. Não existe eu ter comunhão com o Marcos e não cooperar com a vida dele. Não existe eu ter comunhão com o Robson e não cooperar com a vida dele. Paulo está agradecendo a atitude deles. Paulo está, olha, vocês têm sido muito fiéis, me ajudado muito. E Paulo vai colocar o nome disso de comunhão e de cooperação. Pessoal, eu vou ler para vocês um texto. Na primeira carta aos Coríntios, prestem atenção, pessoal. Capítulo 8, versículo 1 e versículo 4, ao 4. Olha o que Paulo vai falar dos filipenses lá para os coríntios. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Filipos era uma. Porque no meio de muita prova e de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Paulo está dizendo, os caras são pobres. A igreja de Filipe era pobre. E mesmo assim, eles foram a igreja que mais ajudou Paulo. De fato os que mais ajudam sempre são os pobres. Porque no meio de muita prova e tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Olha só o versículo 3. Porque eles, testemunho eu, Paulo está dizendo, eu estou dando testemunho deles, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos e graças de participarem da assistência aos santos. Paulo está dizendo que os filipos eram pobres, não tinham dinheiro, e eles insistiam com Paulo, cara, deixa eu ajudar vocês. Deixa nós te ajudar, Paulo. Deixa a gente te ajudar financeiramente. É o que Paulo está falando aqui aos coríntios. O que eu aprendo mais nessa passagem, pessoal? Versículo 6. Olha o que diz o texto. Eu aprendo que a gente deve, todos vocês, nós devemos nos alegrar com a nossa futura perfeição. Olha o que diz o texto. Versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completar até o dia de Cristo Jesus.
Pessoal, o que é alegria para vocês? O que traz alegria hoje para vocês? Se Deus perguntasse assim, olha, o que tu quer agora? Eu vou fazer o que tu quiser. Vocês iriam querer ser perfeitos e ser glorificados e ir morar com Cristo? Ou vocês iam querer uma bênção material? Ou uma bênção emocional? Pessoal, Paulo aqui, ele está falando que quem é o agente da salvação é Deus. Olha só, eu estou plenamente certo que aquele que começou a obra em vocês é Deus. Deus é aquele que começa a obra. Deus é aquele que começa a obra nas nossas vidas. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Preste atenção aqui, isso aqui é muito legal. Paulo vai usar duas palavras. A palavra começou é enarquestai. E a palavra completá-la é epitelém. Ambas, essas duas palavras que Paulo utiliza para começou e para terminar, elas são palavras técnicas para um sacrifício. Paulo está dizendo, aquele que começou a obra em vocês, aquele que começou a fazer de vocês um sacrifício, ele vai terminar esse sacrifício. Aquele que começou uma obra, e a palavra começou, ela dá uma ideia de começo interno. O começo da obra da salvação, primeiramente, ela é interna. Quer lavar o rosto lá, mãe? Tadinha da minha mãe. Com barulho de chuva dá vontade de dormir. Ainda mais quando o pregador é fraco ainda. Eu estou terminando, tá? Vocês vão poder ir dormir em casa, tranquilos. Amém? Amém! Motivo de maior alegria na igreja. Quero ir para casa. Pessoal, mas eu quero chamar a atenção de vocês uma coisa aqui. Versículo 6, Paulo está dizendo, eu estou certo que aquele que começou a boa obra vai terminar. Mas ele só vai terminar a obra que ele começou. Se ele não começou obra nenhuma na vida de vocês, ele não vai terminar. Se vocês não têm desejo pelas coisas de Deus, se não há nenhuma tristeza quando vocês pecam, se não há nenhuma angústia pelo pecado que vocês cometem, que vocês praticam, que vocês vivem, pelo estado de pecado da vida de vocês, se vocês não têm nenhuma prazer em meditar na palavra de Deus, ou de querer meditar mais, de querer orar mais, de sentir pesar quando orou pouco, quando meditou pouco, sentir aquela alegria, aquele regozijo ao ler o texto, ao ler a palavra, se Deus não está fazendo nada na vida de vocês, Ele não vai completar. Paulo está dizendo aqui, olha, aquele que começou a boa obra vai terminar, mas não vai ter término de obra nenhuma se não houve começo. Só vai ter término de obra, só vai ter consumação da salvação naquelas pessoas que foram salvas de fato, naquelas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, naquelas pessoas que foram transformadas pelo sangue de Jesus. Eu aprendo também que a nossa apologética deve ser fruto de um amor pela igreja. Versículo 7 e versículo 8. Vamos ler. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu trago vocês no meu coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de vocês, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Pessoal, como assim a nossa apologética? O que é apologética? O que é apologética, Marcelo? Robson? Apologética. Apologia. Apologia das drogas.
Quem faz apologia das drogas está defendendo as drogas. Apologética, defesa? Perfeito. Apologética é defesa da fé. Então, eu aprendo que a nossa defesa da fé, ela deve ser fruto do amor. Paulo está dizendo aqui para eles, olha, eu trago vocês no meu coração. O termo coração aqui, não, o termo saudade, que Paulo diz, eu tenho saudade de vocês, no versículo 8, é esplagna, vai definir entranhas superiores, coração, fígado, pulmão, que os judeus, os gregos, o pessoal do mundo antigo, vocês já notaram assim, ó, eu senti um friozinho na barriga, quando o Robson pegou a primeira vez na minha mão, me deu um friozinho na barriga, deu um friozinho na barriga, né? Quando a Danuzi botou a primeira vez a mão dela no meu braço, o Marcelo, né? Deu friozinho na barriga, não deu? Deu ou não deu, Marcelo? Deu ou não deu friozinho na barriga? Aí os gregos, os gregos vão dizer o quê, cara? O pessoal do mundo antigo, que os sentimentos estão nas tripas. Por quê? Sério? O termo é tripa. É tripa. Que nome feio, né? É tripa. É tripa. Porque é nas tripas que o cara tem o friozinho, né? O friozinho no estômago, das tripas ali, né? Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo, eu tenho saudade de vocês. Eu tenho mói por dentro, tá grudado. O sentimento que eu tenho por vocês está arraigado. E ele está falando que esse amor, ele é uma das consequências, é um dos porquês da defesa dele do evangelho. Pessoal, olha aqui para mim. A vontade que eu tenho diante de Deus é de não falar nunca de seita, de falso mestre, é de abrir a Bíblia e ficar conversando acerca da salvação, acerca da obra do Calvário, acerca da santificação, ficar divagando em cima da escatologia. Mas, cara, tem tanta gente mentindo, pessoal. Tem tanta gente mentindo em nome de Deus que eu não tenho como, vocês não têm como. Paulo diz aqui, olha, é justo que eu assim pense de vocês, porque eu trago vocês no meu coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa do Evangelho, na confirmação do Evangelho. Isso aqui era perante Roma. Paulo foi apresentado lá perante os caras, ele teve que defender o Evangelho, mas ele vai falar sobre defesas do Evangelho, de falsos mestres, de pessoas que estão infiltradas no meio da igreja. Paulo vai falar lá em Atos, Lucas escrevendo, ele vai dizer para os Efésios, olha, vai surgir no meio de vocês lobos. Paulo não está falando, Marcelo, que eles vão vir de longe. Paulo está dizendo, vai surgir no meio de vocês, vai brotar aí no meio, e vocês vão ter que ter pulso. Pergunto para vocês aqui. Essa onda de nós não tocarmos no que é errado, ela é somente no Evangelho que as pessoas se irritam. Digamos que você tem um filho e no colégio tem um cara que está vendendo drogas. Vocês não vão alertar o filho de vocês? Vocês não vão chegar e vão dizer assim, a senhora, quando o Robson era pequeno, assim, orelhudo, devia ter um joelho enorme, assim, parecendo virado só em cabeça e joelho, né? A senhora não dizia assim, Robson, te cuida no colégio, não aceita doce de estranho, não aceita carona de estranho. Marcelo, tu não fala pra Thaís, olha, não aceita carona de estranho, não pega doce dos outros, cuidado, não deixe passar a mão na tua bunda. Todas as mães falam isso, né? Pessoal, por que no Evangelho a gente tem que fazer vistas grossas?
deve haver uma defesa do que é certo. É lógico, a gente não vai virar uns Illuminati da vida. Não. Tá todo mundo errado e só nós aqui estamos certo. Só nós estamos certos aqui, ó. Não. Não. Tá todo mundo ferrado, desgraçado no mundo aí? Não. É lógico que a nossa principal defesa é a explicação do que é certo. Mas vai ter momentos que nós vamos ter que parar tudo e dizer, ó, pessoal, vocês estão ouvindo lá o João da Silva lá? Vocês viram o que ele pregou? Quem teve contato com o que ele falou essa semana? Eu tive! Pessoal, isso que ele falou é errado. Isso que ele falou não é bíblico. Por isso e por isso. Tem gente que diz, não precisa defender o evangelho se defende. Não. Paulo está falando aqui, cara. Eu trago vocês no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa do evangelho, na confirmação do evangelho. Só que essa apologética, essa defesa da fé, ela tem que ser fruto do amor. Senão ela vai fazer da gente um chato. Senão ela vai fazer da gente um neurótico. Paulo só defendia o evangelho verdadeiro porque ele amava as ovelhas. Porque ele amava o povo. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, pessoal. Me respondam vocês. Digamos que vocês estão num aprisco e tem um monte de ovelha. Visualizem isso agora. Visualizem, todos. Um aprisco. Imagina a tela do Windows, aquela tela lá com aquele campo verde, assim. Um monte de ovelhinha, né? Tudo ali bonitinho. E daí tá fechado, né? Um local grande, fechado com a cerca. E vem vindo um lobo. E vocês têm uma espingarda na mão. O que vocês vão fazer? Robson, o que tu faria? Lá tá as ovelhas, vem vindo um lobo, e tu tem uma espingarda carregada na mão. O que tu faria, cara? Tá entrando. Tá entrando. Tá entrando. Por que tu ia dar um tiro nele? Tu tem ódio do lobo? Ou tu quer exterminar os lobos? Ou tu tá fazendo isso só porque tu ama as ovelhas? Tá, e se tu não fizesse isso? E se tu dissesse assim, não podemos julgar. Ele é um lobinho de Deus. Que hoje em dia é assim, né? As pessoas dizem, não podemos julgar. Ele é um lobinho. Um lobinho de Deus. Digamos que tu tivesse essa atitude idiota que eu estou representando aqui. Eu consigo fazer tão bem atitudes idiotas que é... Não sei, acho que tem alguma coisa a ver comigo. O que tu faria, Robson? Se tu não atirasse, o que tu acha que ia acontecer? E ele ia matar a ovelha. Então eu vou falar para vocês uma coisa. Se vocês pouparem o lobo, vocês não poupam a ovelha. A gente está vivendo num período, ou a gente poupa a ovelha, ou a gente poupa o lobo. Ou a gente protege o rebanho, ou a gente ama o rebanho, ou a gente se preocupa, visita, vai atrás, liga, está junto, está em oração, buscando a Deus, pregando o evangelho, expulsando os lobos. E essa é uma função, pessoal, fiquem tranquilos. Deus capacitou pessoas para cuidar do rebanho. E vão olhar, eles vão discernir, aquele cara é um lobo, tem que expulsar. Quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. Quem não atira no lobo, mata uma ovelha. Quem ama a ovelha, atira nos lobos. Amar ovelhas é matar lobos. Não estou falando matar, não vou sair matando as pessoas aí, tá? Mas amar ovelha é isso. Então, toda a nossa defesa da fé, todo o nosso ensino, ele tem que ser fruto de um amor pelas ovelhas. Estou terminando, tá? 6. O que eu aprendo?
eu aprendo que Paulo gostava de falar para as pessoas o que ele orava por elas. Como eu já falei aqui no começo. Ô Danuzi, ontem eu orei por ti para tu arrebentar lá nas vendas na Paquetá. Saibam vocês que a Danuzi vende tênis. Quando quiser comprar tênis, ela não está me pagando nada. Vão lá na Voluntários da Pátria, na Paquetá, e vocês vão ver uma vendedora bem espavitada, correndo de um lado para o outro, enlouquecida lá. É a Danuzi. Ela deve... Danuzi, eu vou fazer uma revelação aqui. Sem tu nunca ter me dito. Tu não tira o teu horário todo de intervalo. Tu come rapidinho e já volta para a loja. Eu sei, cara. Todo vendedor que é bom, ele faz isso. Então, vamos lá. Pessoal, Paulo ele gostava de falar o que ele orava pelas pessoas, tá? Então ele diz aqui, ó, versículo 9. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Bom, primeira coisa que Paulo vai pedir aqui para eles é que o amor deles crescesse. Pessoal, presta atenção aqui. Eu não estou falando da igreja de Corinto, que era uma bagunça só. Eu não estou falando aqui dos Gálatas, que estavam considerando Paulo um frouxo. Eu estou falando de uma turma que os filipenses eram brother de Paulo, era amigão de Paulo. Eles eram amáveis, eles eram muito amáveis. E eles têm dois problemas, que é qual? Eles eram pobres. E eles estavam sendo perseguidos. Aí Paulo, em vez de falar para eles, ó, estou orando aí por vocês, aí, ô cambada, para Deus prosperar vocês, né? Para vocês cantar, prosperarei para a direita. Imagina Paulo cantando, para a esquerda, à minha frente, por todo lado. Paulo e Silas, assim, Barnabé, imagina que coisa mais, né? Não. Paulo, ele não ora por nada disso. Ele diz assim, ó, que o amor de vocês cresça mais e mais. Pessoal, eu quero dizer uma coisa para vocês. Alguém aqui já achou uma pessoa idiota por ela amar demais? Eu vou perguntar isso para as mulheres. Marcelo, olha, tu toma jeito com esse cara, tu está sendo idiota. Se tu pegar e perdoar ele, tu é idiota. Robson, tu vai deixar assim, Robson, deixa de ser idiota. Isso é ser idiota. Jackson, deu, Jackson. Não, tudo tem um limite. Tudo tem um limite, tá? Tem um limite. As coisas não podem. Não, isso já não é ser amor. Isso é ser idiota. Alguém conhece essa história aí? Tu já ouviu isso alguma vez, Macuco? Já ouviu, André, alguma vez isso? Eu quero dizer para vocês que o amor de vocês não tem limite. O amor de vocês precisa aumentar. O meu amor precisa aumentar. Paulo está falando para pessoas extremamente amáveis. Eles eram extremamente amáveis. E Paulo está dizendo, eu estou orando para o amor de vocês aumentar. Vocês entenderam isso? Os caras eram transbordantes de amor. Eu acho que eles ouviam aquela música. Qual é a música que o Robson gosta, o Macuco? Do Michael... Não, mas... Do Michael Bolton, como é que é? Como é que é? Novela O Clone. Somente por amor. Da Revelações. Pô, ou então vai cantar aquela I believe I can fly. Pô, os caras ouviam isso. Eles não ouviam música com distorção, com chimbal aberto. Eles eram amáveis. Eles eram saltitantes. E Paulo está orando e dizendo, cara, eu estou orando para o amor de vocês aumentar. Eu não estou dizendo que a gente não tem que orar para a Danuzi vender para caramba. Vocês têm que orar por ela. Ela tem que arrebentar a boca do balão vendendo. Vocês têm que orar pelo Robson, para ele fazer as entregas dele tranquilo. Para os caras fazerem as entregas decentes lá com ele.
Você tem que orar pela mãe lá para ganhar mais as comissão lá dela lá. Claro, cara, é tranquilo. Nós vamos ver no restante da carta que Paulo vai dizer que em tudo os pedidos de vocês sejam conhecidos diante de Deus. Eu não estou falando que vocês não têm que orar para ter paz. Pô, não, mas eu estou dizendo só que vocês têm que orar primeiro pelo que é mais importante. Nós precisamos de amor. Se nós temos uma definição na Bíblia de quem é Deus, Deus é amor. E nós precisamos de amor para sermos cada vez mais parecidos com Deus. Simples. Eu aprendo também que esse amor, ele não é um fruto de uma bobeira. Que também a gente pensa às vezes assim, que o amor é ter um sentimentozinho no coração. É ter uma coisinha assim, tipo, cara, eu gosto tanto do Joãozinho. Que legal. Não, cara. Não. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Versículo 9. Eu também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Em quê? Em pleno conhecimento e toda a percepção. Ele não está falando de um amor lúdico simplesmente, ele está falando de uma coisa que é concreta. E esse conhecimento aqui no grego, a palavra é epignosis. E ela está ligada ao conhecimento do Evangelho, ao conhecimento de Deus. Olha aqui para mim. Eu vou falar um negócio aqui que você vai ter que prestar atenção. Vamos lá. A Bíblia dá uma definição para amor? Coríntios 13, correto? O amor tudo sofre, tudo crê. O amor se alegra com a verdade. Não tem prazer na injustiça. Barará, barará, barará. Pessoal, se a Bíblia dá uma definição para o que é amor, eu subentendo que eu não sei o que é amor. Porque se todo mundo soubesse o que é amor, não haveria a necessidade de existir uma definição na Bíblia do que é amor. Portanto, amor é o que a Bíblia diz que é amor. Então nós temos que crescer no conhecimento da palavra, e esse crescimento humilde, debaixo da humildade, reconhecendo quem nós somos, vai nos conduzir a um amor. Esse amor, ele chega a ser uma consequência de um conhecimento de Deus. Tá bom. Para ver filme, ver tranquilo, direto. Vamos lá. Então, esse amor aqui, pessoal, ele é fruto de um conhecimento do Evangelho. Eu aprendo também que esse amor... Olha o versículo 10. Vamos ler o versículo 10 aí. Ó. Paulo diz, então, versículo 9, o anterior, eu faço essa oração. Ó, Marcelo, eu quero que teu amor aumente, tá? Mais e mais, dentro de um conhecimento da verdade, que o teu amor vai crescendo. Para que tu venha a provar as coisas excelentes. Cara, olha aqui. Esse amor, ele deve crescer para nós aprovarmos coisas excelentes. Como assim? Versículo 10. Palavra para provar aqui é dokmazen. É um termo para provar uma moeda. Os caras chegavam com umas moedas e tinha moeda falsa e moeda verdadeira. E eles pegavam as moedas e eles iam ver se a moeda era verdadeira. O termo aqui, aprovar, que Paulo está usando, é um termo usado para ver se o dinheiro ele é legítimo, mas não é legítimo o nome. Verdadeiro. Seria isso. Mas eu tinha um sinônimo para falar, mas não me lembro. Paulo está dizendo assim, ó, que vocês venham aprovar, que vocês venham discernir, que vocês venham julgar o que é excelente. Pessoal, só que tem uma coisa. Alguém pode dizer que aqui Paulo está falando sobre discernir o bem e o mal. Não, não é disso que ele está falando. Prestem atenção, que isso aqui é fantástico. Ele não está falando assim, olha, Isabel, que tu venha discernir o que é errado do que é bom. Não, isso ele vai falar em outras passagens. Mas aqui não. Ele está dizendo para que vocês venham aprovar, tá, coisas excelentes.
para aprovardes as coisas excelentes. Ele está falando assim, é mais ou menos como uma pessoa. Ela tem algo bom e ela tem algo que é melhor. Paulo está dizendo que nós viemos ter um critério tal. A oração dele pelos filipenses é que eles venham ter um critério de escolher não o que é bom, mas o que é melhor na vida espiritual. Para que vocês venham provar na vida espiritual coisas excelentes. Para que vocês venham viver uma vida com Deus excelente. Nesse caso aqui, como eu falei para vocês, não é um discernimento básico entre o bem e o mal. É esse discernimento que Paulo está falando que vai fazer a diferença entre um cristão empenhado e um menos comprometido, um cristão forte de um cristão fraco, um cristão eficaz de um cristão ineficaz. Pessoal, que vocês venham ter um discernimento tal, e vocês venham ter algo que é bom, não é ruim, mas vocês venham escolher algo que é melhor ainda para a vida de vocês. Isso vai mostrar a característica principal de uma verdadeira devoção a Deus. Terminando. O que eu aprendo aqui também? Eu aprendo que os crentes, que nós devemos ser sinceros e inculpáveis. Olha só o que diz o versículo 10. Para aprovardes as coisas excelentes. Vamos vendo aqui, ó. A gente cresce em amor, em conhecimento. Aí a gente prova as coisas excelentes. Porque eu cresci em conhecimento do Evangelho. Eu começo a discernir o que é bom do que é melhor. E eu cresço nessa percepção. Eu aprovo coisas que são excelentes para a minha vida espiritual. E serdes sinceros. Grave isso aqui. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros. A palavra sincero, ela vem do grego eilikrines. Essa palavra eilikrines, ela vem de duas palavras. A primeira, eile, que quer dizer luz, e a segunda, krinen, que quer dizer julgar, tá? Ou crinem, como quiser. Olha aqui para mim. Paulo está falando que eles têm que ter uma vida sincera. Por que ele usa essa palavra aqui? No mundo antigo tinham alguns vasos, a cerâmica era muito fina. Aí acontecia dessa cerâmica rachar. Eles pegavam cera e eles colocavam na rachadura, nas rachaduras, nas ranhuras do vaso, antes de pintar. Aí era um vaso com cera. Só que, quando as pessoas botavam coisas quentes dentro do vaso, essa cera escorria. Quando essa cera era exposta a calor, como o sol, ela derretia. Então essa palavra é eilikrines, que quer dizer eile, luz, sol, e crines, julgar. Julgar algo pelo sol, julgar algo a ser exposto, expor algo a temperaturas altas, para ver que de fato elas são boas. Paulo está dizendo, eu quero que vocês vivam uma vida sincera, que vocês vivam de tal forma que vocês podem ser expostos a qualquer situação, mas a vida de vocês não tem cera, não tem nada errado, tapeando ranhuras na vida de vocês. Tá? No português, a palavra sincero, ela vem do latim sincero. E daí eles vão dar uma outra explicação, que é bem parecida, mas é bem legal. Eu acho até mais legal. Sincera, as máscaras dos bailes de máscaras antigamente eram feitas de cera. Os caras pegavam, faziam as máscaras com cera. Aí o cara, quando queria falar com outro, ele dizia sincera, sem cera, sem máscara. Paulo está dizendo, eu quero que vocês vivam uma vida perante o mundo sem máscara. Uma vida sincera,
uma vida sem cera no vaso. Tanto que no mundo antigo, eles chegavam a ter até uma medalha, uma etiqueta para os vasos que não tinham cera neles. Eles eram vasos melhores. Então, para que nós venhamos ter uma vida sincera e inculpável. O que é inculpável, pessoal? Inculpável vem do grego apróskopos, que quer dizer aquele que não deixa os outros se desviar. Como nós estávamos conversando aqui, Marcelo. Aquele cara que faz coisas para desviar os outros da fé. Paulo está falando outra coisa. Cara, eu quero que vocês sejam inculpáveis. O inculpável aqui é que vocês não façam ninguém tropeçar. Que vocês não façam ninguém tropeçar. Se vai escandalizar o cara, e escandalizar não é eu discordar, ficar irritadinho, não. Escandalizar é desviar alguém. Se vai desviar alguém, não faz, cara. Ou não faz na frente do cara. Tá? Então, vocês nunca mais vão ler esse texto de novo, sem entender o que Paulo está dizendo. Vamos lá, vamos comigo aqui. Eu quero mais uns minutinhos só, eu já estou acabando. Pois a minha testemunha é Deus da saudade que tenho de vocês, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Versículo 9. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente, nosso amor tem que aumentar, em conhecimento, não é um amor burro, é um amor com conhecimento do Evangelho, para quando a gente cresce nesse amor do conhecimento do Evangelho, a gente passa a provar as coisas excelentes. A gente passa a ter uma vida sincera, uma vida sem máscara, uma vida sem cera tapeando os nossos defeitos. A gente passa a ser inculpável. Inculpável é não fazermos os outros tropeçar. Para quê? Para que tudo isso? Para o dia de Cristo. Pessoal, eu estou louco para falar essa palavra já faz dias na igreja. Me deixa. Pessoal, eu sei que tem gente que diz que eu sou dessa teologia, mas eu não sou, cara. Eu sou indignado com a teologia do cagaço. Eu estou um tempão para falar isso. O que é teologia do cagaço? Vigia, Marcelo. Eu dou um cagaço no cara. Entendeu? Eu dou, tipo, o inferno, cuidado. Cuidado, Robson. Cuidado, Robson. Ó, o inferno. Tem gente que só prega a teologia do cagaço. É só cagaço nas pessoas. Tipo, cara, Deus vai te matar. Só que daí tem um outro extremo do cara que nunca fala em juízo. O evangelho, ele é uma neutralidade. Vai ter momentos que nós vamos falar sobre juízo, sem ser teologia do cagaço. E vai ter momentos que nós vamos falar do amor, da misericórdia, do perdão. O bom é quando falamos dos dois juntos. Mas aqui Paulo está falando que ele quer tudo isso para eles. Por quê? Por causa do dia de Cristo, por causa da volta de Cristo, por causa do aparecimento de Jesus nos ares. Naquele dia, isso vai fazer muita diferença na vida de vocês e na minha. Só que não, eu não tenho que viver assim. Cara, amanhã eu me arrependo. Morrem por hora no mundo 150 mil pessoas. Por hora, morrem 150 mil pessoas. Desde a hora que nós chegamos aqui, já vai fazer umas 2 horas, morreram 300 mil pessoas no mundo. 300 mil pessoas. Cabem 50 mil pessoas na arena? Cabem, né? 300 mil pessoas são 6 arenas do Grêmio que hoje está fazendo aniversário, 110 anos de glória. Do Grêmio, são 6 arenas lotadas, 6 arenas lotadas de pessoas morreram no mundo. Minha pergunta para vocês é a seguinte: será que essas pessoas não tinham um plano para a semana que vem? Será que as 300 mil pessoas não tinham um ingresso comprado para um show? Não tinham feito uma reserva num restaurante? Não tinham deixado reservado uma calça na Renner para ir comprar no outro dia porque é pobre e não tinha limite no cartão? Pessoal, todo mundo tem planos para o amanhã. Todo mundo tem planos
para daqui a uma semana. Quem está morrendo, quem vai morrer daqui a uma hora, daqui a uma hora vai ter gente morrendo. E essas pessoas, elas nessa hora estão rindo. E aí, cara? Como é que tá? Cara, tá. E aí, gatinha? E o cara não sabe que daqui a uma hora ele está entrando na eternidade adentro. Eu não estou falando que vocês vão viver uma vida de medo. Eu não estou falando que vocês vão viver uma vida nessa expectativa angustiante. Mas eu estou falando que nós devemos, de vez em quando, pensar nessas coisas. Que nós não precisa viver a vida inteira. Ai, meu Deus, e agora? Eu vou morrer agora, eu vou... Não! Mas também nunca pensar na morte é outra loucura. Pensar na morte todos os dias é loucura. Mas também nunca pensar é outra loucura. A gente sempre quer os extremos. Paulo diz, eu quero tudo isso para o conhecimento, para o dia de Cristo, para o dia da volta de Jesus. E a volta de Jesus pode ser daqui a uma hora, pode ser daqui a 30 minutos. Ele pode não voltar agora para a igreja, mas ele pode voltar para alguém aqui. Eu quero deixar claro que eu creio na volta de Jesus literal, tá? Então, o cara fala, alguém pode pensar, não, Jackson não acredita. Em último, pessoal, terminando. Terminando. Versículo 11. Vou ler do 10 para nós entender o que está rolando aqui, tá? Vamos ler aí. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo. Versículo 11. Cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Eu aprendo em último aqui com essa passagem, com essa oração alegre do solitário Paulo, do velho Paulo, eu aprendo que um crente crescendo em amor, ele vai produzir frutos de justiça em abundância para a glória de Deus. Você não é salvo pelo que você faz. Tipo, Karine, tu tem que pegar, dar 15 voltas correndo em volta das cadeiras, na última tu vai chegar aqui, vai dar um pulo e vai gritar, eu sou uma bisonha. Não, tu não vai ser salva por isso. Claro, se tu quiser fazer, faz, a gente vai rir bastante. Eu não vou ser salvo caminhando na rua, pagando promessa com uma cruz nas costas, andando de joelho. Não. Eu não vou ser salvo ajudando as pessoas. Eu não vou ser salvo dando dinheiro na igreja. Não. Eu não vou ser salvo com nada disso. Nada disso me salva. Porém, a Bíblia vai falar em Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus preparou as boas obras, Deus preparou um caminho bom para vocês andarem nesse caminho. Não é que vocês vão ser salvos por fazer algo bom, mas quem é salvo passa a fazer coisas boas, sem querer ser salvo por causa disso. Quero dizer para vocês que todo o salvo, ele vai praticar boas obras. Pode acontecer de pessoas que praticam boas obras não serem salvas. Isso sim. Agora, vai ser bem complicado nós acharmos alguém que nasceu de novo, que não se preocupa com o próximo, que não se preocupa com o semelhante. Eu termino aqui para você essa mensagem para vocês dizendo que as consequências lógicas da salvação são as boas obras. Como que é que eu vejo que um cara nasceu de novo? Claro que ele tem que estar cheio de Bíblia, claro que ele tem que estar lendo, claro que ele tem que estar orando, mas eu vou notar nele uma bondade com o semelhante. Eu vou notar nele frutos de justiça. Paulo está falando aqui, olha, que vocês fiquem cheios de fruto de justiça. Não é um frutinho. Não é ajudei o ceguinho a atravessar sertório porque vinha vir no caminhão. Não.
Paulo está dizendo cheios de frutos de justiça. Pessoal, a santidade é o lado visível da salvação. Todos os salvos, ele pode não ser perfeito e ele não vai ser perfeito, mas ele vai ansiar por santidade. Então, lembrando vocês, para que vocês, olha, eu quero que realmente, que vocês não saiam daqui e volta tudo ao seu normal. Chega em casa e amanhã tem que trabalhar, não sei o quê. Agora voltamos para a vida real. Saímos do mundo Matrix, despluguei aqui atrás, né? A igreja é um troço meio Matrix. Daí aqui nós somos, falamos do amor ao próximo, falamos do fruto de justiça, das boas obras, que é para a glória de Deus, que o que vai glorificar Deus é a nossa vida. Aí quando a gente vai para o serviço, já esqueci pregação, já esqueci tudo. Não! Meu desejo para vocês, botem isso aqui em prática amanhã. Bota essa parada em prática aqui amanhã. Rob lá no teu serviço. Danuse, Marcelo, lá com o Borelli. Né? Sei que não é fácil, mas vai. Lá, já amanhã, já bota em prática. A André no colégio. Vai ter a guria lá que vai te dar uma bordoada na tua cabeça. Ama, perdoa. Amém? Pessoal, então, durmam com isso, se lembrando das atitudes de Paulo diante dessa oração. E lembrem sempre, o cara está sozinho aqui. O cara está num local terrível. Eu vou trazendo o vídeo para vocês de como que era a prisão que Paulo estava preso. Era horrível, horrível. E Paulo está cheio desse sentimento pela igreja. Tá? Vivam com uma vida cheia de frutos de justiça. Paulo vai terminar essa oração dizendo, para a glória e louvor de Deus. Os homens glorificarão a Deus se nós vivermos o Evangelho. Por que as pessoas hoje não levam a sério uma igreja? Por quê? Porque está se fazendo um monte de coisa errada em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar e vamos tomar ceia? Tu serve para nós ali? Vamos orar então. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, pelo teu amor, pelo teu carinho, compaixão e misericórdia que tem tido de nós. Obrigado porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nos ajuda, Senhor, a sermos reflexo do que ouvimos aqui essa noite. Que a tua palavra opere com poder e com graça em nossas vidas. No nome santo de Jesus. No nome santo do Evangelho. Transforma as nossas vidas. Renova-nos, Senhor. Que o mundo seja impactado com a nossa vida. E que isso não seja uma oração, Senhor, em público simplesmente. Mas que isso seja fruto do Teu Evangelho. Da Tua transformação em nossas vidas, Senhor. Que isso não venha a ser um jargão na nossa boca. Mas que isso venha a ser uma verdade queimando no nosso coração, meu Deus. No nome santo de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.